Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Mais uma edição do podcast Pesca, Prosa e Café, 23ª edição. Agradecendo você, inscritos do canal, você que está dando seu feedback, curtindo, comentando os nossos vídeos e, claro, agradecer também todos os patrocinadores do canal. Bom, gente, e hoje recebendo aqui no nosso podcast ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus aqui da cidade de São Miguel do Araguaia, o pastor Eduardo. Pastor, seja bem-vindo, boa noite e obrigado por aceitar o convite. Boa noite, Cleibe, que alegria estar aqui participando do podcast, com vocês, a todos os inscritos que estão nos ouvindo, nos recebendo, É uma alegria poder estar aqui, eu agradeço, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, muito alegre, muito honroso para mim. Que isso, pastor, nós que agradecemos. E aqui é praxe, a gente sempre começa o nosso podcast já perguntando para os nossos entrevistados, para ficar assim uma entrevista mais tranquila, mais amena, Fala pra gente, pastor, um pouquinho da sua história. Muito bom, o nome já diz, o nome já é chamativo, Cleibe? Pesca, prosa e café. Exatamente. Então a prosa é muito sugestivo. Boa. Meu nome é Eduardo, eu sou pastor da Igreja Assembleia de Deus em São Miguel do Araguaia, propriamente no setor Vila Martins, naquilo que nós chamamos de uma congregação. Já vai completar 15 anos, eu tenho 41 anos de idade, sou casado com a Denise, psicóloga, temos 3 filhos, o Isaac de 10 anos, e agora recentemente o Ezequiel e a Eduarda, que completaram 1 ano, um casal de gêmeos que Deus nos deu. Nós estamos morando em São Miguel do Araguaia, já vai completar 15 anos, depois que viemos para acompanhar, quando o pastor Isaías veio para pastorear a igreja, a gente veio logo em seguida, e viemos para São Miguel do Araguaia e aqui estamos nesse período, aprendemos a amar essa cidade. Eu, falando um pouco da minha vida, eu sou formado em ciências contábeis, tenho pós-graduação em psicologia eclesiástica, trabalhei muito tempo no ramo empresarial, como gerente de loja em Goiânia, como vendedor inicialmente, depois gerente de loja. Então tenho uma experiência no comércio, vim para São Miguel do Araguaia com esse intuito. E aqui Deus direcionou nossas vidas para que a gente estivesse também no ministério, hoje pastor de uma igreja, no setor, um dos maiores setores da cidade. E estamos aqui, servindo a cidade de São Miguel do Araguaia em primeiro lugar, construindo amigos. Assim como não conhecia você, conheci recentemente, prazer estar aqui. E um prazer poder falar um pouco da nossa história aqui em São Miguel do Araguaia. Pastor, então fala pra gente, como que você descobriu a vocação para ser pastor? Então, a vocação, ela é um ministério, a gente chama de ministério, Por que ministério? Porque é um chamado. A gente entende dessa forma, como um chamado de Deus. É claro que esse período é longo, eu converti a minha fé ainda adolescente, com 12, 13 anos de idade, e resolvi dedicar a minha juventude, a minha adolescência na igreja, servindo a Deus. Fui ensinado, orientado assim pelos meus pais, e a gente fez, no decorrer desse período, vários cursos de teologia, de aprendizado, do ministério, e aos poucos fomos crescendo. Sempre fui muito envolvido na liderança da igreja, com a juventude da igreja. Tive um período, uma oportunidade que foi uma experiência única na minha vida, de 2003 a 2006, de morar fora do Brasil, Cleibe. Isso foi uma experiência maravilhosa, de conhecer outras culturas, passei por 2 países, e nesse tempo, conhecendo uma cultura de primeiro mundo, conhecendo igrejas diferentes, pessoas diferentes. Eu ainda era jovem, solteiro, e logo em seguida retornando ao Brasil para me casar e dar seguimento na vida. E durante esses longos anos que a gente passou, da juventude até agora, a gente passou por várias igrejas, várias cidades. Então uma experiência, um conhecimento com pessoas muito grande. E isso vai nos proporcionando crescimento aos poucos, conhecendo pessoas, conhecendo lideranças, crescendo, fazendo cursos em conhecimento também na área, no ministério que a gente chama. E nesse período, a gente vai desenvolvendo e crescendo como em qualquer área na vida, seja no crescimento na vida profissional, assim como uma pessoa cresce profissionalmente, cresce na família, constrói, assim também é o ministério. Ele não começa da noite para o dia, ele é adquirido com crescimento, com aprendizagem. E quando nós viemos para São Miguel do Araguaia, eu já tinha passado por diversas funções de liderança em outras igrejas onde eu passei, como pastor assistente, pastor auxiliar.
E aqui tivemos a oportunidade de, propriamente dito, vamos dizer assim, assumir a direção de uma igreja ali no setor Vila Martins, na Avenida Amazonas, quadra 47, lote 1. Você que nunca fez uma visita ali é bem-vindo, né? E nós estamos ali enquanto pastores, já vai completar 15 anos agora no mês de outubro, e conhecendo, auxiliando, servindo ao reino de Deus em primeiro lugar e servindo as pessoas. A gente entende que o ministério é como Jesus ensinou. É o ministério de servir, de estender as mãos, de ajudar o próximo. Então isso foi como eu cheguei a ser pastor, a estar sendo pastor hoje. Muito bem. Fala pra gente qual foi o momento mais desafiador no seu ministério e como que você lidou com isso? A gente passa por inúmeros desafios no decorrer da caminhada, como em diversas áreas da vida. Eu era muito jovem ainda quando comecei o meu ministério. Fui chamado ao ministério de obreiro ainda com 16 anos de idade, com 18 anos de idade, fui crescendo aos poucos. E os maiores desafios que foi para mim foi essa questão de ter sido aceito como ainda muito jovem naquilo que nós chamamos de ministério, né? Que é as etapas que vamos passando no decorrer do crescimento da vida de cristão, de servo de Deus, na igreja a qual eu faço parte, que é a Assembleia de Deus, a qual eu nasci na fé e estou nela até hoje. Então os desafios foi justamente a aceitação de ainda um jovem, um adolescente, estar sendo obreiro, crescendo, mas isso foi conquistas que foram suprindo. Quando chegamos para São Miguel do Araguaia, assumimos uma igreja ainda pequena naquele momento, né? Foi desafiador, porque chegar recente em uma cidade, Kleber, construir amizades, conquistar confiança das pessoas. Na época ainda 26 anos de idade, jovem, um jovem pastor, recém-casado, sem filhos, eu e minha esposa desbravamos mesmo, nos dedicamos com carinho, ela com a profissão de formação como psicóloga, de ter uma ligação muito forte com as pessoas, a gente se dedicou, mas foi desafiador por isso, por assumir uma igreja pequena, sem estrutura, e aos poucos fomos conquistando, aprendendo, e Deus tem nos abençoado muito, para a glória de Deus nesse tempo. E você acha que devido à formação de vocês dois, isso de certa forma, digamos que ajudou na compreensão porque toda comunidade, todo ministério passa por dificuldade, toda igreja passa por dificuldade, sobretudo no convívio, de você dar conselhos, de você explicar às pessoas que você está exercendo ali uma função de pastor. Então, além de você estar levando a palavra de Deus para as pessoas, de certa forma você também tem aquele momento que você conversa com cada um. O fato de vocês serem psicólogos, isso favoreceu? Com certeza. Não tem nada a ver? Não, com certeza. O pastor, ele é muito além daquele que prega a palavra de Deus. Ele é um conselheiro, ele é um auxiliar, ele é um ajudante, ele é um advogado, ele orienta as pessoas que lhe procuram, porque ele é um elo de confiança naquele meio da sociedade em que ele está exercendo uma liderança. Então hoje a gente vê como que a sociedade sofre de tantas mazelas, tantos males, tantas enfermidades, doenças. Então o pastor acaba sendo aquela pessoa, o pai, o amigo, o irmão, né? Às vezes ainda muito jovem, mas sendo respeitado por todos como aquele que estende a mão, que ajuda, que ouve, que aconselha. Então isso é muito importante, tanto que a oportunidade que eu tive de fazer uma pós-graduação, isso foi recente agora, há 2 anos atrás, mais ou menos, foi justamente nessa área, né, de aconselhamento. Já era a área da minha esposa, ela queria muito fazer esse curso, eu acompanhei e me apaixonei, porque é algo que a gente identifica, que a gente lida no dia a dia, lida com pessoas. Então esse relacionamento que a vida me deu a oportunidade de aprender a lidar com pessoas, a construir amizades, a fazer ponte ajudando pessoas, isso aí nos traz uma experiência para a vida, né? Para tudo, em todos os sentidos. E isso aí é algo maravilhoso, gratificante. Pastor, fala pra gente. A gente está vendo tantas coisas, né, acontecer hoje em dia no mundo, tanto por consequência do próprio homem, consequência também da natureza também, que às vezes indiretamente o homem está no meio também disso aí. Então fala pra gente, analisando a fé do homem,
aquela fé de antigamente. Você acha que hoje a gente está mais, digamos, com mais pouca fé do que antigamente? E a gente precisa mais? Fala pra gente aí. Kleber, a fé natural todo ser humano tem, né? Aquela fé, eu creio em Deus, aí eu acredito que vai dar certo. Você deita à noite e acredita que vai acordar com saúde para trabalhar no outro dia. Isso é fé, né? É uma fé natural que é composta na vida de todos, independente de religião, independente se crê em Deus ou não, nós temos essa fé natural. Agora, parece que essa pergunta sua ela é muito notória, porque parece que as pessoas têm perdido a fé, né, Kleber? Parece que as pessoas não têm mais aquela confiança em Deus como existia antigamente. Parece que os nossos pais, os nossos avós ensinavam uma cultura, uma educação de berço, onde as pessoas eram mais tementes. As pessoas tinham mais respeito pelo próximo, mais respeito pelo idoso, mais respeito pelas pessoas na sociedade. Hoje a gente vê, eu não sei se isso é uma conjuntura que vem também, do crescimento de mídia, de redes sociais, dessa questão, dessa influência que acaba, por um lado, tem inúmeros benefícios, sem dúvidas, mas por um lado sendo negativa no contexto família, no contexto... Porque, querendo ou não, Kleber, o nosso país é um país cristão, de uma grande maioria cristã, conservadores, né? O cristianismo ele envolve os católicos, os evangélicos, envolve até a religião espírita, que também acredita em Cristo. Então é um país de uma grande maioria cristã. Só que essa fé precisa ser resgatada. As pessoas precisam olhar a Deus, as igrejas, como um reduto de esperança, de fé, de força, de fortalecimento. E isso precisa começar dentro de casa. Eu vejo dessa forma. Não adianta o padre trazer essa mensagem bonita no altar da igreja, o pastor trazer essa mensagem bonita, o bispo, se isso não for ensinado para os nossos filhos, para as nossas famílias, que nós precisamos respeitar o próximo, porque Deus ensinou assim, o mandamento bíblico. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Isso faz parte da oração que Jesus nos ensinou, né, a nós orarmos pelo próximo, a perdoar aquele que nos tem ofendido. É a oração do Pai Nosso. Então esta fé precisa sim ser muito devidamente resgatada nos nossos dias. Começando aonde? Começando das escolas, das igrejas? Não, começando dentro de casa. Cada um com seus filhos, com a sua família. Eu acho que a base da sociedade é a família. Né, a construção da sociedade, existem vários sentidos de sociedade. Tem a igreja, tem o comércio, tem o emprego, tem a escola, tudo isso forma a sociedade. Mas a base dela é a família. É ali que começa, na verdade, e precisa ser resgatado, principalmente ali dentro. Pastor, então já que você mencionou a questão das redes sociais aí, então na sua concepção você acha que em se tratando da fé, que afastando mais as pessoas aí dos caminhos corretos e de Deus, você acha então que nesse caso a tecnologia, as redes sociais, ela mais atrapalha do que ajuda? O que não, eu não digo que atrapalha, eu digo que eu vou usar outra expressão que eu acho que é mais fácil de entender. Ela meio que distancia. Porque hoje as pessoas comemoram porque tem 1.000 de seguidores, 10.000 de seguidores, 1 milhão de seguidores, e se torna famoso, ganha dinheiro com isso, se torna youtuber, se torna, né, pessoas que... influencers, não é a palavra do momento? Exatamente. E às vezes ele tem tantos amigos internautas, mas às vezes ele não tem a proximidade com aqueles que estão mais próximos. Vive por dentro só. Vive só por dentro, vazio por fora e só por dentro. Observe uma coisa, Kleber. Vai na pizzaria com a sua família, vai no pit dog, vai num restaurante, você tem 3 pessoas na mesa, tem 4, isso aqui eu falo enquanto pastor, eu estou falando da minha fé, da forma que eu creio e respeito quem pensa diferente. Cada um está com o celular na mão. A oportunidade de sentar com o filho numa mesa para tomar um sorvete, perguntar, e aí, como foi o dia, como que foi na sua escola, como que está sendo as coisas, está cada um no celular. E não é de se estranhar que cada um às vezes esteja conversando pelo WhatsApp com o outro, olhando no olho, podendo olhar na frente. Eu gosto de falar da mesa, muito bonito o seu cenário aqui, parabéns, Obrigado. É uma mesa redonda. E geralmente a gente senta na mesa para almoçar, tomar café. Daqui a pouco eu vou chegar em casa, vou tomar um café lá com a minha família, ou jantar, dependendo do horário. E a mesa, Kleber, é o lugar que a gente não olha o outro pelas costas, você já viu?
A mesa pode ser redonda, quadrada, retangular, que a gente sempre vai olhar nos olhos. Nos olhos. Isso demonstra o quê? Comunhão, amizade. Então as pessoas têm perdido isso. As pessoas não têm mais tido o tempo para sentar na mesa. Pai com filho, cônjuge, esposa, esposo. Então isso tem sido perdido. E a tecnologia, ela não tem sido prejudicial, mas ela tem afastado. Aí cabe a nós, né? Acho que mediar, controlar isso, para que a gente não perca o que é mais importante, né, Kleber? Que são os bens mais valorosos, que é a família, que é a fé, que são as coisas boas dessa vida. Ou pelo menos, né, pastor, usar a tecnologia ao favor. Sim. De pregar, né, a palavra de Deus, para levar a palavra de Deus para mais pessoas, né? Com certeza, isso é importante e hoje tem sido muito utilizado. Muito bem. Pastor, fala pra gente, como você concilia a sua vida pessoal com as responsabilidades pastorais? Então, o ministério, assim como qualquer outra função, ele exige da gente um tempo, isso tem que ser administrado, né? Porque eu sou pastor de uma igreja de hoje aproximadamente 180 membros, a gente chama-se membros ou ovelhas, né? Cada igreja chama de uma forma. Então hoje a igreja ela cresceu a um ponto de criar uma independência, as lideranças trabalham, cada um já é orientado das formas, né? A juventude, as mulheres, os homens, a terceira idade, tem vários tipos de trabalho na igreja, o departamento infantil, então a gente vai treinando e orientando para que cada departamento siga, né, da forma que precisa acontecer. E é claro, se a gente não conciliar, toma muito tempo, porque lidar com pessoas, conversar, sempre tem muita necessidade. Mas eu sempre fiz questão de conciliar o tempo e não deixar de dedicar para minha família. Minha esposa trabalha, ela estava agora no consultório, estava chegando em casa quando eu estava vindo para cá. Né, meu filho estava na escola ainda, ela que ia pegar ele na escola, geralmente eu pego, mas por estar vindo aqui. Então a gente tem que conciliar para não, costumo dizer, eu sempre prego isso no altar da igreja, para não atropelar as coisas. A Bíblia diz assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Que adianta eu conquistar, trabalhar, riquezas, se às vezes eu estou perdendo um momento precioso com meu filho, estou perdendo meu filho para a vida, para as coisas erradas. Então tem que haver essa conciliação, e não é só no ministério não, Kleber, em todas as áreas, né? Se fosse um administrador de empresa, se fosse na área pública, em qualquer função. Pastor, agora uma pergunta, sim, mais de cunho pessoal minha mesmo. Você acredita que um pastor, um bispo, ele pode desempenhar um bom papel como gestor à frente de uma prefeitura, à frente de um governo de estado, enfim? Você acha que a relação entre, ou seja, política e religião é como água e óleo ou não? Fala pra gente aí. Diz que política e futebol não se discute, não tem esse ditado? É uma brincadeira que eu acho que não, no meu entendimento, não é verdadeira. Eu acho que se discute sim, não ao ponto de discussão, mas de entendimento. Eu vejo desta forma. Não vejo como água e óleo. Eu acho que pode ter um entendimento. Isso vai de cada liderança, Cleiton. Cada direção de igreja pensa de uma forma. Existem líderes, assim como padres, bispos ou pastores, que entendem que sim, outros que não. Que entendem que igreja não é lugar de falar de política, outros entendem que sim. Mas sabe qual que é a minha visão, Kleber? Nós estamos inseridos na sociedade enquanto igreja. A igreja faz parte da sociedade, assim como o podcast Prosa, Pesca e Café, assim como uma rádio, uma rede de televisão, como uma rede de ensino, um colégio, uma faculdade, é uma instituição que está na sociedade. Se faz parte da sociedade, tem defesas a se fazer, tem projetos a se defender. Ou vamos olhar para o cenário geral, vamos olhar para Brasília. Se você olha para o Congresso Nacional, lá tem representantes de diversas classes. Lá tem metalúrgicos, lá tem sindicalistas, lá tem defensores de classes LGBT, QI+, vamos lembrar aqui, né? Várias diversidades. Tem a defesa lá do agro, não tem a bancada do agro, tem a bancada evangélica também. Então tem aqueles que defendem as suas classes. Eu acredito que pode sim ter uma conciliação, não deixando perder princípios.
eu acho que os princípios não podem ser perdidos por causa da política, mas que pode haver uma conciliação e que isso é importante, sim, porque a pessoa que mesmo estando no ministério, ele pode fazer uma defesa, ele pode estar inserido, ele está ali para defender aquilo que ele acredita e defender, acima de tudo, o bem, a sociedade, as pessoas de bem, eu acho que é por aí. Você acha que o eufemismo dos políticos, de certa forma, deixa eles um pouco descredibilizados? Eu acho que... Palavras bonitas, essas coisas. Não, eu acho que a credibilidade ela é conquistada no dia a dia. Acabou que se criou no contexto geral, de um certo tempo para cá, isso veio no contexto nacional, de se perder a credibilidade na política, né? Eu acho que não pode se generalizar contexto nenhum. Eu, pessoalmente, nunca gostei de comparações, Cleide. Não se generaliza nada. Esse pastor é igual àquele. Aquele pastor fez errado, todos os pastores são ruins. Aquele padre cometeu isso, todos os outros são assim. Não. Eu acho que cada classe tem pessoas de bem, de mal, de boa índole, de má índole, em todos os sentidos. Né? Tem o profissional excelente de rádio, que é você, e pode ter algum outro profissional que possa ter cometido erros no decorrer da caminhada, éticos e daí por diante. Então, na política, da mesma forma, criou-se um contexto de que a política é mentirosa, é feia, é errada, por causa de erros que aconteceram. A política não pode ser generalizada. Políticos, sim, podem errar, como ser humano. Mas eu acredito ainda que possa sim ter pessoas de bem, que façam uma política séria, verdadeira, tementes a Deus, pessoas justas e corretas. Eu vejo dessa forma. Pastor, fala pra gente, quais são suas principais fontes de inspiração e estudo na liderança espiritual? A principal fonte de inspiração e estudo, acima de tudo, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. É o manual que Deus nos deixou, é a palavra que Jesus nos deixou nos evangelhos, no Velho Testamento. São os ensinos e a gente costuma pregar e dizer que é o manual de conduta do cristão. Você compra uma televisão, se você tiver dificuldade de instalar, você vai ver o manual de instalação, você vai ver aquele manual, o carro vem com o manual, tudo. A Bíblia Sagrada é um manual de fé do cristão, daquele que acredita nas palavras que eles estão contidas. É claro, além disso, existem inúmeros autores, teólogos, escritos, livros excelentes. Hoje a gente vê no tempo da mídia, da tecnologia, pastores aí no YouTube, pregando a palavra de Deus, ensinando cursos de teologia online, assim como vários outros cursos também de faculdade, mas o principal, o mais importante é a Bíblia Sagrada. Com certeza. Fala pra gente... Um pouco, eu até, quando o Isaías esteve aqui, a gente conversou, ele, embora, tipo assim, com a experiência, se a gente tivesse tempo de conversar muito com ele, ele ia falar tanta coisa, nos ensinar tantas coisas, e aí sobre a questão do tempo, que era limitado, mas fala pra gente também, assim, na sua visão, fala um pouco de Lutero pra gente. Martinho Lutero foi um desbravador, né? Foi um monge católico que não concordou com algumas coisas que estavam existindo naquele tempo, naquele século dentro da Igreja Católica, e começou então a escrever teses que contrariou um pouco a liderança da Igreja naquele tempo. Ele é chamado do líder da Reforma Protestante. Ele foi um reformador, foi um líder que veio para trazer uma reforma não só na Igreja Católica, mas no cristianismo de forma geral, porque ele marcou um cenário, um tempo, uma história que mudou, né, abrindo a possibilidade de outros líderes depois virem após ele, outro entendimento do cristianismo, da fé, principalmente nos ensinos do apóstolo Paulo, a qual ele se baseou. Então, Martinho Lutero é o reformador, aquele responsável pela chamada reforma protestante, né? Teve um tempo em que os evangélicos eram chamados de protestantes, justamente advindo disso aí, da reforma protestante, que foi o principal líder deles, Martinho Lutero. Muito bem. Fala pra gente também um pouquinho sobre a questão espiritual. E a questão espiritual, claro, de como levou Lutero a iniciar, né, a reforma. E também eu queria que você falasse para a gente sobre a questão de interpretação. Você acredita que ao
lê a Bíblia, pastores, padres, bispos, e aquela interpretação, você acha que a interpretação influencia os seus fiéis a acreditar naquilo que o padre fala, naquilo que o pastor fala e naquilo que o bispo fala? E quando cada um dos três tem visão diferentes da Bíblia? O líder espiritual, seja ele católico, evangélico, de forma geral cristã, ele tem um poder de influência muito grande sobre aqueles que estão sob o domínio do seu pastoreio, do seu cuidado, do seu cajado. Então, por isso que, enquanto líderes, Kleber, enquanto pastor, padre ou bispo, ele tem que usar a base principal da sua ministração, da sua fé, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia não erra. A Bíblia não tem, a palavra de Deus diz no livro de Hebreus que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então Deus não mudou, ele não muda e a palavra de Deus permanece a mesma. E apesar de alguns pregarem e dizer que a Bíblia é antiga, é antiquada, é muito ultrapassada, eu não vejo dessa forma, porque ela se renova, porque é algo que foi dado por Deus aos homens. Então a questão da interpretação tem que ser olhada à luz da palavra de Deus. Se um líder pegar algo isolado em um contexto, em um texto bíblico, para tentar influenciar pessoas para um caminho que ele quer levar, ele pode até levar essas pessoas a isso. Só que o que nós ensinamos enquanto evangélicos, eu faço muito isso. Eu ensino e oriento que a igreja, os cristãos, precisam ler a palavra de Deus. Precisamos ler a Bíblia. A gente tem um costume de respeitar muito os Salmos, por exemplo, 23, 91. A gente toma aquilo como base da nossa caminhada, mas vai muito além. Por que não abrir a nossa Bíblia nos evangelhos de Jesus, em Mateus, Marcos, Lucas, João, conhecer a história da igreja primitiva no livro de Atos dos Apóstolos, conhecer as histórias do apóstolo Paulo nas cartas que ele direcionou às igrejas e aos líderes da igreja naquele dia. Então, quando você vai conhecer a Bíblia, Kleber, você já não passa mais a ser influenciado. Mas você tem condição de ter conhecimento para entender se aquilo que você está ouvindo é verdade ou não. Mas o que você fez a pergunta, isso acontece. O líder ele tem poder de influência, mas ele não pode perder o princípio, o norte de que a base da nossa influência na pregação, na ministração da palavra de Deus, deve ser a pura, verdadeira e genuína palavra de Deus. E, pastor, é interessante, né? Como cada líder espiritual, profeta, enfim, foram, cada um no seu tempo, importante. Você citou Paulo, eu acredito que Paulo, assim como Abraão, assim como Moisés, né, assim como Isaías, né, tipo, eles foram importantes, cada um no seu tempo. Né? Então, assim, agora, fala pra gente sobre essa questão também, eu não sei nem assim como eu vou falar para você. Assim, por exemplo, eu li a Bíblia e tem coisas que até hoje eu sempre fico sim por entender mesmo, entendeu? Por exemplo, passagens como a passagem de Moisés, né? A passagem de Ló, né? Jó. Entendeu? Então, fala pra gente um pouquinho aí sobre a história de cada um, porque assim, Davi também, talvez Davi e Moisés seja, e Ló também, claro, seja, digamos, passagens que eu mais me causou assim, queimar os neurônios. Então, Kleber, cada um desses autores da Bíblia tem uma importância muito grande. Moisés foi um dos grandes autores que escreveu diversos livros, principalmente uma parte muito importante do Velho Testamento, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Velho Testamento. E Moisés escreveu isso porque ele vivenciou tudo isso? Não, situações que foram narradas pelo próprio Deus. Agora, cada um deles viveu um contexto diferente. Você falou, por exemplo, de Ló. Ló foi um sobrinho de Abraão, num contexto em que Abraão foi chamado como pai da fé, pai de uma grande nação. Então ele viveu encaminhado com Abraão durante muito tempo. Moisés foi o grande líder que Deus escolheu
lá no princípio ainda, para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Israel vivia escravo no Egito por mais de 400 anos aproximadamente. Então Deus levanta Moisés como um líder, libertador. Ele foi conhecido na Bíblia dessa forma. E levou o povo a se libertar do Egito, a atravessar, né, a passagem tão conhecida, a travessia do Mar Vermelho, a levar o povo até a terra prometida e depois ser sucedido pelo seu grande escudeiro, seu grande amigo, grande líder Josué. Você citou de Jó. Jó é um patriarca, né, do Velho Testamento da Palavra de Deus. Segundo os históricos, é o livro mais antigo a ser escrito. É o livro de Jó. Conta a história de um grande homem, um grande pai de família, um grande empreendedor que construiu, tinha muitas posses e chegou a perder tudo na vida, inclusive os filhos, a saúde, mas não perdeu o mais importante, a fé em Deus. A certeza de que Deus estava no controle de todas as coisas. São grandes lições, Cleide, que a palavra de Deus nos traz através desses homens. Por não lembrar aqui, você citou de Davi. Davi é o maior rei considerado pelos judeus até hoje, o maior rei de Israel, o mais venerado, o mais admirado, pela forma que Davi foi escolhido. Deus escolheu ele entre as ovelhas de seu pai, né? Quando o profeta Samuel chega na casa do pai de Davi, o pai de Davi chama os seus irmãos, que eram os mais velhos. Davi era o filho mais moço, o adolescente da casa, o menino ruivo que cuidava das ovelhas. Aí o profeta chama, passa um, passa outro, passa o terceiro, e o profeta falou: não, não é nenhum desses. Acabaram os mancebos, acabaram os jovens, né? O que que diz a palavra de Deus? Que o pai de Davi então diz: não, tem o menor que está lá no campo cuidando das ovelhas, então manda chamar ele. Então a forma do chamado de Davi foi muito lindo, se tornou um grande líder, um grande rei, né, que projetou no coração construir o templo, e foi seu filho Salomão quem construiu, e diversos outros. Nós estamos falando do Velho Testamento, o apóstolo Paulo, que foi um grande missionário no Novo Testamento, no tempo de pós-Jesus, onde instaurou igrejas por todo o Oriente, pela Grécia, por Roma, por toda a pequena Europa naquele tempo, né? Muitos líderes que Deus levantou para escrever e deixar histórias de fé muito lindas para nós. Pastor, você gosta de desafios? Sempre gostei, nunca tive medo de desafios, Kleber. No ministério, o tempo de morar fora do Brasil, de trabalhar em uma área muito diferente, ter uma experiência de vida muito linda nisso para mim. E em todo sentido, eu sempre gostei e nunca tive medo de desafios, não. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu acho que os nossos ouvintes e você, eu acho que é de certa forma retórica. Eu acho que você já sabe que pergunta que eu vou fazer, né? Ver se esse desafio for proposto para você, se você teria coragem de enfrentá-lo, mas você não vai responder agora. Você vai responder para a gente depois do nosso comercial. No oferecimento de Café Caipira, o café mais saboroso do Vale do São Patrício e agora na região norte do estado de Goiás. Daqui a pouquinho a gente volta com a sua resposta, viu? Maravilha.
De volta por aqui, 23ª edição do podcast Pesca, Prosa e Café. Gente, de volta com o nosso bate-papo aqui. Nós estamos conversando com o pastor Eduardo da Igreja Assembleia de Deus aqui da cidade de São Miguel. Agradecendo você que é inscrito no canal, você que está comentando. Faça isso, comente lá, se inscreva no canal, que isso é muito importante. Agradecendo também todos os nossos patrocinadores e agradecer o pessoal do Café Caipira. Né, pastor? Muito bom, Cleber. Depois de tomar aquele cafezinho gostoso, né, nesse intervalo aí, obrigado por estar aqui com vocês. Então, você, depois de tomar o café, você já está pronto para responder aquela pergunta, né? Aqueceu aqui agora. Você disse que aceita desafios e todo mundo sabe que esse ano é o ano, né, do pleito eleitoral 2024. Se, porventura, fosse proposto para você um desafio, você aceitaria? Eu acho que eu imagino a sua pergunta, que é a pergunta que mais tem sido feita, e com certeza aceitaria esse desafio. Aceitaria, né? Beleza. Pastor, você hoje é vice da prefeita Azaide. Fala pra gente um pouco do papel de vice, porque muita gente pensa, vice não faz nada, e eu acho que muitas pessoas estão enganadas, né? Porque eu acho que o vice tem sim um papel muito importante. Fala pra gente um pouquinho do papel do vice. A sociedade tem essa visão, que no meu entendimento é errônea, de o vice não faz nada, o vice não tem importância. O vice compõe muito bem, muito importante a composição da chapa, né? Juntamente com a prefeita fomos eleitos. E no meu entendimento, o vice-prefeito ele serve para ser um auxiliar, um assistente, né? Aquela pessoa que está ali para ajudar, para aconselhar, para ouvir, para atender demandas, necessidades. É claro, na ausência da prefeita, ele está ali para atender as pessoas, numa viagem, numa representação. Existem diversos momentos em que a prefeita, por compromissos mais importantes, eu tenho que viajar para representá-la. Aconteceu algumas vezes, ou ela está em viagem, eu estou representando em alguma situação, em alguma inauguração, né? Até por destinação dela, eu faço muitas coisas também no dia a dia. Então o vice, meu entendimento, ele serve para esse sentido, para auxiliar, para ajudar e, é claro, para lutar pelo bem comum do município, para correr atrás, para conquistar benefícios, né? Se ele é um parceiro e foi um parceiro na vitória, acho que tem que ser um parceiro até o final. A administração é conjunta do prefeito e do vice, da prefeita e do vice. É o entendimento que eu vejo dessa forma. E a população precisa enxergar dessa forma, como uma conjuntura que vem para compor o sucesso, né? O trabalho, a dedicação, ambos de cada um que faz parte. Pois e não é por ser vice, né, pastor, que às vezes o vice tem o seu partido, que tem o seu deputado estadual, que tem o seu deputado federal, consequentemente o seu senador, e o vice pode também angariar emendas para o município? Pode e deve, né, Kleber? Porque se o vice se colocar ao ponto de ser apenas um mero espectador, ele pode ficar tranquilo, não é a função dele. Alguns pensam dessa forma, às vezes não tem entendimento, não tem diálogo, mas se o vice se dispor a lutar, a correr atrás, tem um trabalho feito, tem um grupo que amparou, que abraçou aquele projeto junto com a candidata a prefeita, né? E é claro que é o trabalho do vice também ir atrás de recursos, de emendas, de apoio, de construir pontes, de buscar empresas, buscar empreendimento, né? Isso até fica mais leve para a prefeita quando o vice desempenha essa função com carinho, com dedicação mesmo, por amor à cidade, por amor às pessoas que dedicaram e confiaram o voto. Então, conta pra gente aí, eu sei que você deve ter auxiliado em muitas coisas aqui, junto com a prefeita Azaide, que aliás, deixa eu mandar uma boa noite aí para a Azaide, que com certeza vai nos assistir também. Fala pra gente, em conjunto com ela, com os demais apoiadores, cite pra gente algumas obras importantes, ou alguma emenda importante que você conseguiu para a cidade. Então, desde o início a gente se propôs a ser um vice atuante. A prefeita nos deu oportunidade para isso, abrindo as portas, né, para a gente poder ter condição de trabalhar.
A gente trouxe desde o início do mandato, por exemplo, a reforma do posto de saúde da Vila Martins, a qual eu sou pastor, sou defensor daquele setor. Foi amplamente reformado, melhorado, ampliado, né? Por exemplo, agora recentemente entregamos um micro-ônibus, um ônibus de 30 lugares para o Departamento de Esporte e Cultura da cidade, para atender os atletas, os esportistas. Entregamos ontem ainda um trator para cuidar da ação da cidade, da gradiação, da limpeza de lotes e terrenos. Conquistamos recentemente, junto ao ex-deputado João Campos, um recurso de mais de R$500 mil, que será utilizado e já está iniciando a fase de reforma da tão conhecida quadra municipal aqui no centro da cidade, construção de 41 anos atrás, na época ainda de João de Freitas, será toda reformada, ampliada, modernizada, né? Conquistamos junto com o nosso grupo uma ambulância semi-UTI para o Corpo de Bombeiros, o ano passado uma ambulância semi-UTI para a Secretaria de Saúde, recursos no valor de 350 mil para o Hospital Municipal, para compra de equipamentos, né? E aí a gente vai lembrando, agora está em fase final de conclusão, junto à Codevasp, adquirimos 2 caminhões caçamba, coletores de lixo, aqueles caminhões caçamba que vão servir para a limpeza da cidade, para a melhoria das estradas. Tivemos um pedido, há cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, da direção da APAI na época, e nós fomos atrás, abraçamos isso como uma causa de uma luta, e uma visita ao senador Vanderlan em Brasília, nós levamos a ele esse pedido, e chegando ali que eu fui descobrir que ele é um defensor dos projetos sociais. E nós conquistamos para a PAI de São Miguel R$560 mil, mais de R$500 mil, sendo que desse valor, 310 mil será utilizado para a compra de um micro-ônibus que vai servir de transporte para os alunos exclusivos da PAI, com rampa adaptada para cadeirante, né? E mais 250 mil, Cleibe, que vai ser utilizado para o que eles precisarem, reforma, ampliação, construção de quadra, eles ainda estão fazendo projeto para isso, e tudo isso está em projeto adiantado já, né? Tem toda uma parte burocrática, mas são algumas das muitas conquistas que a gente tem lutado para trabalhar e estar ao lado da prefeita. E eu quero te parabenizar pela sua atuação e confesso que me surpreendeu, porque nessa minha longa, né, carreira aí de locutor, às vezes locutor de campanhas, né, locutor publicitário, né, de rádio também, eu confesso para você que eu nunca vi um vice tão atuante como você. Quero te dar os parabéns e que você, tipo, não fica na sua zona de conforto, né? Sim, sim. Obrigado, Cleibe. Isso é uma alegria, um prazer, mas é também uma responsabilidade. Fomos eleitos por isso, a sociedade espera isso. Espera isso do vereador, espera isso dos secretários que estão ao lado da prefeita, espera da prefeita. E às vezes surpreende, né, como você disse, mas é uma responsabilidade que nos foi confiada e a gente assume isso com muita alegria. Até porque São Miguel do Araguaia me recebeu, a minha e minha família, há 15 anos atrás, aprendemos a amar essa cidade. E é uma missão que nos foi dada por esse momento e estamos procurando ajudar a cidade de São Miguel. Muito bem, pastor. Tá longe ainda. Eu diria que muita gente já se configura pré-candidato ou pré-candidata, mas fala pra gente, no seu caso específico, eu também nem sei se isso também é o caso também, né? Mas se for, qual é a motivação por trás da sua decisão de se candidatar possivelmente a prefeito aqui da cidade de São Miguel do Araguaia? A motivação maior, Cleibe, de lançar o nome como pré-candidato a prefeito é justamente fazer um pouco por uma cidade que tem feito tanto por mim. Como eu disse no início, eu cheguei para São Miguel do Araguaia, eu e a minha esposa, aqui nós construímos uma família, aqui eu tenho 3 filhos hoje, uma cidade que a gente aprendeu a amar e fomos tão bem recebidos e amados desde o início, bem acolhidos. Tem um ditado, as pessoas brincam usam em forma de brincadeira, né? Quem bebe a água do córrego do ouro não dá conta de viver mais fora, não dá conta de sair mais de São Miguel. E é interessante isso.
A gente veio por um outro propósito, outro motivo, mas motivados também por defender uma causa, um grupo, um projeto, né? A gente abraçou isso e isso nos motiva a fazer por uma cidade de pessoas trabalhadoras, honestas, pessoas que honram o suor do pão de cada dia. E a gente entende que a política precisa sim ser feita por pessoas que querem verdadeiramente se compromissar de verdade com uma cidade, olhando o bem comum do mais humilde, né, do mais necessitado, daquelas pessoas que precisam da saúde pública, precisam do assistencialismo público. Essa visão tem que ser ampliada por pessoas boas, honestas. Por isso, eu me motivo para colocar o meu nome à disposição como pré-candidato a prefeito por São Miguel do Araguaia nas eleições desse ano de 2024. Muito bem, estamos conversando com o pastor Eduardo, pastor da Igreja Assembleia de Deus, aqui da cidade de São Miguel do Araguaia. Pastor, fala pra gente como você pretende equilibrar as suas responsabilidades pastorais com as demandas do cargo de quem sabe você se lançando e sendo eleito de prefeito da cidade. Eu faço essa pergunta todos os dias, Kleber. Eu sei que é difícil. Então foi pertinente a pergunta. Foi muito importante. Por quê? Porque quando eu me dedico, eu me lanço com unhas e dentes em tudo que eu faço na vida. A minha esposa me cobra muito, ela vai assistir, vai estar assistindo agora e vai estar rindo de lá, porque eu não consigo fazer nada mal feito. Nada pelas metades. Quem me conhece, quem está perto de mim sabe da minha dedicação no ministério, enquanto pastor, né, de estar ali junto mesmo em todo sentido, seja na dedicação no estudo da palavra de Deus para preparar uma ministração, seja acompanhando ali junto ao ensaio da equipe de louvor, a qual meu filho de 10 anos é baterista ali na igreja, ali junto, próximo, seja em um mutirão na igreja, um mutirão para ajudar alguém que precisa. E eu sei que isso vai acabar sendo muito difícil, mas eu entendo que a conciliação é possível porque eu tenho um ministério, eu tenho um chamado de Deus e eu estou sendo vice-prefeito e se for a vontade de Deus e do povo de chegar a ser prefeito, a gente encontrar uma forma de conciliar. Isso é possível sim, né? Até porque eu entendo que a política, ela pode ser e ela é uma extensão do ministério, uma extensão de uma forma de ajudar as pessoas. Então não é muito diferente daquilo que eu já faço no dia a dia, daquilo que a gente já realiza enquanto pastor já há 15 anos aqui em São Miguel do Araguaia. Pastor, eu acho que você já teve a oportunidade, se não assistiu, provavelmente deve ter ficado sabendo. A gente conversou com prováveis pré-candidatos também, antes de você, e eu fiz algumas perguntas, e dentre elas eu quero fazer para você o seguinte: qual o tamanho da responsabilidade do próximo prefeito ou prefeita, não sei, da cidade de São Miguel, haja vista pensando a longo prazo? Eu vou citar ponte, que logo vai ficar pronta, asfalto, que consequentemente irá ficar pronto também por causa da ponte, o fluxo, a movimentação que vai ter a cidade. Então, ou seja, São Miguel hoje é uma cidade que, de certa forma, é bem desenvolvida, né? Questão do agronegócio, né? Questão de gado, de corte. Então, fala pra gente, qual é o tamanho da responsabilidade do próximo prefeito ou prefeita que for eleito, sabendo uma vez que vai pegar, que vai ter, digamos, as vacas gordas e vai ter que ter a responsabilidade de aproveitar essa maré para trazer, claro, inúmeros benefícios para a cidade. Kleber, muito grande essa responsabilidade, mas muito mesmo. Eu não me ausento de entender que a responsabilidade é grande. Eu acho que ninguém pode chegar lá e falar eu não sabia que era difícil, não sabia que era tanta responsabilidade. É muito grande. A nossa cidade, apesar de eu estar aqui há 15 anos, mas ficou conhecida no tempo passado aí de ponta da linha, uma pequena cidade, né, que estava no final ou no meio do Goiás, quando ainda não tinha Tocantins. Hoje São Miguel do Araguaia é referência no estado de Goiás, no centro-oeste, no Brasil. Hoje o estado de Goiás, com a chegada desta ponte, desse
cruzamento, né, que liga hoje a BR-080, a GO 64, com o desenvolvimento, a chegada da soja em São Miguel do Araguaia, é visível, é notável quanto a cidade cresceu nos últimos 3, 4, 5 anos, principalmente nos últimos 2 anos, o quanto as empresas, os comércios vieram para cá, porque a visão hoje do empreendedor é que São Miguel do Araguaia não é mais a ponta da linha. São Miguel do Araguaia é uma grande bifurcação, uma grande ligação do agronegócio hoje no Brasil. A visão hoje da soja está em São Miguel do Araguaia e a gente acredita que isso vai crescer, vai melhorar com a chegada de grandes indústrias e empresas que já têm vindo nessa gestão, com o apoio da prefeita, com o trabalho da prefeita para trazer. Essa responsabilidade é grande, porque a cidade ela precisa crescer junto com o crescimento. E o poder público precisa oferecer esse apoio, Kleber. Por isso que a gente tem procurado aprender durante esse tempo, ali na prefeitura, ao lado dos secretários, né? Tem procurado estudar também, a minha área de formação de gestão também, eu tenho essa área de formação também particular, justamente para aprender e levar esse crescimento. O poder público precisa acompanhar. Se o gestor, enquanto prefeito ou prefeita, não tiver a visão de crescimento, a cidade vai crescendo e o poder público vai ficando pequeno, não vai oferecendo condições para isso. E a prefeitura precisa ter essa visão de crescimento. Para isso, oferecer infraestrutura mínima, básica, né? Você falou sobre transportes, caminhões que vão estar passando na cidade, a gente vê isso diariamente. A gente vê como que aumentou esse fluxo. Imagine a hora que essa ponte estiver ligada, a hora que o Mato Grosso estiver passando também por São Miguel do Araguaia, indo sentido a Brasília, indo sentido a ferrovia Norte-Sul. Então São Miguel do Araguaia vai virar, e hoje a gente conversa com grandes empreendedores, empresários, que estão vindo para São Miguel hoje construir rede hoteleira, que estão vindo para São Miguel construir grandes postos de combustíveis, que estão trazendo empresas no ramo do agronegócio. Então a gente vê que a cidade tem a possibilidade de alavancar grande crescimento, e o poder público tem que ter essa visão. Não tem que enfrentar isso com medo não, mas com responsabilidade, de que com a equipe técnica, com pessoas sérias, responsáveis, a cidade tem muito a ganhar e muito a crescer. Pastor, agora uma pergunta de cunho pessoal novamente, e de certa forma é uma preocupação minha, não sei se dos ouvintes também. Eu quero até fazer um comentário, que eu sou de Itapaci, a título de informação, eu sou itapacino. Nós somos próximos, Kleber. Eu sou do Vale de São Patrício, como você. Você sou de Ceres. Ceres. Eu trabalhei 1 ano na Legal FM de Ceres. Antes sim. de ir para Minasul, fiquei 10 anos em Minasul, e de Minasul eu fui transferido para cá. Muito bom. Bom, mas o que eu quero dizer, a preocupação. Itapaci, não sei se você sabe, lá tem uma usina de álcool. Sim. Uma das maiores da região. A região do Vale de São Patrício tem muito. Exatamente. O que acontece? Quando teve a criação da usina, que ela foi reativada, aquele movimento todo, os caminhões, eles começaram a passar pela avenida principal. A minha preocupação e olha que a avenida principal de Itapaci, a floresta em específico, ela dá 2 dessa em largura, 2 dessa daqui. E já era complicado. Por exemplo, você acha que o próximo prefeito, ele deve, digamos, conviver com esse ônus, ou era importante ele fazer um desvio para não ficar tão congestionado a avenida? O próximo prefeito precisa voltar os olhos com certeza para isso, porque além do grande fluxo do agro, da soja, do milho, dos grãos, a gente convive diariamente com um grande fluxo de caminhões, né? Caminhões conhecidos, caminhões boiadeiros, caminhões que transportam gado, bitrem, né? Bitrens de muito peso, a qual a nossa infraestrutura não é preparada para isso. A gente vê uma avenida que recentemente foi recapeada em alguns pontos, né, pela Goinfra, porque ela é uma rodovia estadual, e a gente vê o desgaste que acontece diariamente, principalmente no período de chuva, por causa do grande peso. Então isso aí é uma visão que precisa ser vista com urgência. E o próximo prefeito vai ter que deparar com essa situação
de pensar, sim, é claro que a cidade está crescendo. Antever e já começar a fazer o... Sim, hoje a cidade já está pensando nisso, a prefeita já colocou sinaleiros, porque o trânsito, São Miguel do Araguaia ficou conhecido alguns anos atrás como um trânsito perigoso, que matava pedestres, né, ciclistas, atropelava muitas pessoas. Hoje as pessoas já têm uma visão diferente, hoje chegou as lombadas eletrônicas que a Goinfra, né, o órgão do Estado, do governo, colocou. Então as pessoas vão se conscientizando e se educando, mas precisa sim voltar os olhos nesse sentido, pensar, discutir. Hoje tem a Superintendência de Trânsito, que faz parte da administração municipal, que está hoje fazendo uma sinalização na cidade, reorganizando a sinalização do trânsito, pensando nesse crescimento, Cleide. E precisa sim pensar em um tráfego por fora da cidade, desses grandes caminhões, que a maioria desses grandes caminhões, eles nem param, eles só passam. Então, por que não? Hoje tem postos de combustíveis fora da cidade, tem outros em projetos para serem construídos. Esses grandes postos em construção, naturalmente terão restaurante, hotel, lanchonete. Então, a maioria desses grandes caminhões, eles nem dormem ou nem pernoitam em São Miguel. Então tem que se pensar sim nesse sentido, pelo bem comum do comércio local. Olha o grande desafio hoje para o comércio do centro da cidade, não tem estacionamento. Eu vim com facilidade para cá porque eu ando de moto, eu sou motoqueiro, eu gosto de andar, eu acho mais fácil, é mais barato, é mais econômico. Mas você vem de carro, se eu tivesse vindo de carro eu não conseguiria parar aqui próximo ao seu estúdio. Então isso aí é uma preocupação que precisa ser vista com muita atenção. Inclusive, já que você mencionou o trânsito, eu quero fazer um adendo também aqui. Realmente o trânsito aqui ele está ficando meio complicado. Sobretudo a conscientização do próprio condutor, de respeitar o sinal de trânsito, de parar no pare. Porque hoje você não pode confiar que você está na sua mão. Se você for, tipo assim, se você for confiar, é bem provável que você se envolva em acidente. Mas, bom, pastor, fala pra gente, na sua opinião, quais são os 4 principais pontos na administração, ou seja, para um gestor fazer uma boa administração? A gestão precisa ser analisada sobre vários pilares, vários pontos, né? Tem todo um desafio de uma gestão financeira, precisa ser feito de forma enxuta, de forma responsável. Hoje existe uma responsabilidade fiscal muito grande. Hoje os tribunais de contas, eles regem, determinam muita coisa. O gestor até quer fazer, mas ele precisa perguntar, eu tenho legalidade? Eu posso? Quem vê a política e a gestão do lado de fora, Kleber, vê de uma forma diferente. Quem está lá dentro, se for vista e feito com responsabilidade, é desafiador. Mas existem pontos principais que precisam ser analisados. É o básico que precisa ser minimamente oferecido para a população. Estão inseridos na Constituição Federal, né, o direito à criança de estudar, do ensino, da educação. A educação precisa ser vista e observada. Você mesmo falou, a educação no trânsito. Então hoje, por exemplo, nós estamos em uma campanha essa semana, sexta-feira é o dia D do combate à dengue em São Miguel do Araguaia. A Secretaria de Saúde está totalmente mobilizada, a prefeita reuniu hoje de manhã todas as equipes, secretários, para uma grande mobilização. Inclusive, se você me permite, posso convidar? Fica à vontade. Convidar a população de São Miguel para na sexta-feira, né, vai ter uma grande mobilização pela cidade, né, onde equipes vão estar batendo na sua porta, convidando, tendo a permissão sua de entrar, de olhar. Se não tem locais que estão juntando água, a dengue está crescendo muito, a dengue mata, é muito sério, precisamos olhar para isso. Depois o senhor continua, já que a gente está falando, o senhor falou, se eu permito, não só permito, como o secretário de saúde, se quiser vir conversar com a gente, falar sobre essa campanha, o convite está feito. Tá bom. Eu não conheço, mas pode passar o convite para ele. Obrigado. Que o espaço está... Vou levar o convite sim. Então, falando nisso, voltando à sua pergunta, não deixa eu fugir tanto aqui não, né? Mas só fazendo esse convite para na sexta-feira, vamos abraçar essa causa, vamos todos olhar o nosso quintal, o lote do lado, para nós não adoecermos nossas crianças, a saúde pública não adoecer. Então, os 4 pontos principais: educação.
A saúde acima de tudo. Eu acho que a saúde... A gente passou por um período difícil de pandemia, e aí depois da pandemia diziam lá atrás que o mais difícil vai vir depois, porque vem a crise econômica, vem a dificuldade, né, do fique em casa. Um grande sábio já havia avisado, né? Um grande sábio. Cuidado com o fique em casa, né? A gente lembra muito dessa preocupação. Então hoje a gente vê a situação econômica difícil, os resultados vindo, mas o pilar mais importante hoje que nós temos que olhar em São Miguel do Araguaia, sem dúvida, é a saúde. Tem que ter uma visão diferente. Tem que ter uma visão diferente para o nosso hospital municipal, que sempre foi referência para a maior parte da população de São Miguel. Então, acho que a saúde, né, a cidade tem que ser vista, a limpeza urbana tem que ser oferecida no mínimo, a iluminação pública, a limpeza urbana, a educação. São Miguel do Araguaia hoje está muito bem na educação, temos excelentes colégios estaduais, temos escolas municipais com índice muito bom no IDEB, né? Então isso já está caminhando bem. Precisamos olhar com mais carinho para a saúde, precisamos olhar com mais carinho para o nosso hospital municipal, né, para limpeza urbana, para coleta de lixo seletiva, né, e são os fatores mais importantes que a gestão precisa voltar os seus olhos, e o próximo prefeito tem que acompanhar essa visão. Pois é, a gente teve já algumas opiniões, digamos assim, que diversas, né, algumas diferentes com relação à saúde, sobretudo na questão, você mencionou o hospital municipal. Então fala pra gente, o que é melhor, OS ou prefeitura administrando o hospital? Essa pergunta é muito difícil, Kleber, mas precisa ser sim encarada, identificada, não tenho medo de responder com responsabilidade. Entenda que eu não estou aqui com falácias. Eu acho que falar pelos cotovelos é muito fácil. Falar com conhecimento de causa, de quem está sentando diariamente na administração é diferente. Em tempos anteriores, o hospital era administrado pelo município. Vou te dar alguns exemplos. Os grandes hospitais hoje, em todo o estado de Goiás, se você for olhar nas grandes cidades, são administradas por chamadas OS, Organizações Sociais, por alguns motivos básicos. As OS desburocratizam o sistema. O município vai comprar, por exemplo, medicamentos. É importante que a sociedade, a população tenha esse conhecimento. Vai comprar medicamentos, é comprado, se for pelo município, por forma de licitação. Quando se faz uma licitação, várias empresas disputam aquele produto sendo ofertado, sendo que aquele que oferece o melhor preço, o melhor valor, o mais baixo valor, é aquele que dá direito, então, a vender aquele produto, um exemplo para a prefeitura. Vamos dar um exemplo básico aqui, comum. Vai se comprar uma dipirona, você compra na farmácia, eu não sei o valor real de uma dipirona. Vamos citar um modelo, um exemplo X aqui de R$2, uma dipirona gotas. O município vai fazer uma licitação para comprar um medicamento como esse, ele acaba comprando ele por R$6, por R$8. Por quê? É o modelo de licitações, as leis determinam, não que seja mais caro, deveria ser mais barato, mas infelizmente a realidade acontece assim. Agora, a OS é uma organização social, ela é desburocratizada nesse sentido. Ela vai comprar, ela não compra uma caixa de dipirona, ela compra 10, 20 caixas de dipirona. Ela consegue comprar dipirona por R$1. Isso aí eu estou dando um exemplo, Kleber, de vários outros que existem, a contratação de cirurgiões, de médicos e daí por diante. A OS, ela tem condição de fazer a coisa andar de forma mais rápida e mais ampla. O que precisa ser revisto? A forma em que a OS está administrando o hospital. Você é a favor ou você é contra? Eu sou contra a forma que está sendo feita. Sem dúvida, sou contra. É a minha opinião pessoal. Então, uma vez você sendo candidato, pré-candidato, sendo eleito, você continuaria com a OS, mas claro que você ia fazer uma avaliação, ia, se fosse o caso, fazer umas mudanças, permanecer talvez com a mesma gestão, ou talvez com uma outra OS. Né? O pré-candidato que assumir qualquer posição e dizer que vai acabar com a OS, ele está mentindo, porque tem um contrato muito bem feito, juridicamente de forma correta.
Então a população tem que enxergar e entender isso e ter o entendimento, a explicação de forma coerente. Ah, mas vai quebrar o contrato. Aconteceu recentemente, salvo engano, na cidade de Niquelândia, eu não sei se foi Minas Sul. Minas Sul. Então você tem conhecimento. O prefeito, como se diz, peitou, a OS não continua, quebrou o contrato, foi para a justiça, em poucos meses a OS voltou à gestão do hospital da cidade. Então tem toda uma coisa que, como eu disse, Kleber, não pode ser falácias, não pode ser palavra jogada ao vento, tem que ter conhecimento, a pessoa tem que ir para um debate de forma concisa, de forma concreta, de conhecimento de causa. Agora sim, eu defendo que seja feito de forma diferente. Se fosse assim, você não ia lá no UGOL, no Hugo, no Hospital Regional de Uruaçu, vai lá no Hospital Regional de Uruaçu, vai no UGOL, vai no Hugo, excelência em tudo. Modelo de gestão. De quê? De OS, de organização social. Então, eu acho que tem que ter um entendimento, a população tem que ver que a forma precisa e pode ser melhorada. A prefeita não quer fazer isso? Quer, ela tem boa vontade, tem feito, tem se dedicado em prol da saúde. Só que vem toda uma consequência lá depois do Covid, de dificuldades financeiras, de diminuição do fundo de participação dos municípios, de queda de arrecadação de impostos, de ICMS. Então isso tudo reflete, são resultados, que não está isento a responsabilidade do próximo gestor também encarar essas situações. Bom, quando você citou, essa só sobra para dipirona, viu? Quando você citou aí a questão como se diz, de investigar a questão das licitações, os contratos, assim, de que maneira a prestação de contas, por exemplo, explica para a gente, qual é a maneira, digamos assim, mais propícia numa eventual fraude, alguma coisa desse tipo. Porque, por exemplo, para a prefeitura, ela presta contas para inúmeros órgãos, né? Sim. Igual você mesmo falou, a questão que é muito burocrática, né? E a OS, ela presta conta para quê? Para quem? Ela também tem rigorosos controles, né? Só que ela é desburocratizada, ela pode fazer compra direta, não precisa fazer licitação, porque ela é uma organização sem fins lucrativos. O entendimento da base de uma OS é que ela não tem fins lucrativos. Ela trabalha apenas com gestão de repasse de valores, de recursos, né? O que desburocratiza e facilita muito, faz as coisas andar mais rápido, os contratos andarem mais rápidos, as compras andarem mais rápido, até a própria gestão e fiscalização de funcionários, né? Tira a responsabilidade de ter o dedinho de A, de B, de C ali dentro para indicar, para cobrar, para aquilo. É claro que não ausenta a responsabilidade da cobrança do vereador, dos fiscais, do povo que estão aí. Mas ela tem um modelo de facilidade de gestão de recursos, de repasses, muito mais rápido, vamos dizer assim, do que se fosse a prefeitura administrando. Para você ter uma noção, eu vou dar um exemplo aqui sempre de forma categórica, mas bem diferente de números reais. Em gestões anteriores, administrava-se, por exemplo, a gestão do hospital sem OS com um valor X. Um valor X. Vou colocar X como um valor. Hoje, algumas gestões depois e alguns anos depois, administra-se um contrato que é repassado para a OS hoje com um valor aproximadamente de X. Entendi. Mas isso passou 8, 10, 12, 14 anos. Não vou citar aqui para não me ligarem a pessoas, não é a minha intenção, mas Sim. apenas uma explicação. Com o passar desse tempo, é natural que lá atrás você comprava, um exemplo, um café por 3, 4 reais. Hoje o café custa 12 reais. Tudo tem um aumento, tem uma inflação, isso é normal. Então por que o valor hoje ainda é o X? Justamente pelo modelo de gestão de organização social. Hoje o município não conseguiria, hoje, por isso que não pode ter falácia, precisa ter conhecimento. O município não conseguiria administrar o hospital com no mínimo 2x. Quer dizer, o dobro. Isso aí
Está no portal da transparência da prefeitura, são documentos que estão lá à disposição para qualquer um que tiver conhecimento, não tem nada escondido não, a gente pode ter, só que precisamos conhecer, não é acreditar em grupinhos, em falas por aí que não são verdadeiras. Pastor, vou fazer 2 perguntas aqui. Você gosta de esporte? Eu precisaria gostar mais, Cleber. Eu gosto, mas não sou tão praticante quanto precisaria ser, né? Como todo brasileiro, gosto de futebol, tenho meu time do coração. Eu vou falar aqui, vai implicar, mas é o mais querido, né? A nação aí. Flamengo, Eu sou flamenguista. Não sei porque que o Wesley Hill, ele deve ser flamenguista também. Então, eu gosto, eu precisaria praticar mais. Tento jogar um futebolzinho de final de semana. Preciso retomar uma caminhadazinha, mas é aquilo, né? O tempo, com muitas funções, acaba exigindo da gente muito. Nas horas vagas, o que o pastor gosta de fazer? Agora você falou com algo que eu gosto de fazer. As pessoas falam assim, os familiares, amigos lá de Goiânia, você mora lá pertinho do Araguaia, você deve pescar muito, né? Eu não. Pesco 2, 3 vezes por ano, quando muito. Nas horas que eu entendo como horas vagas, eu me dedico muito à minha família. Eu sou muito família. Eu sou casado com a minha namorada da minha juventude, o namorado que ela teve na juventude. Nas horas que a gente tem condição, sentar mesmo na frente da televisão, deitar no chão, assistir um filme junto com as crianças, colocar os 2 gêmeos na motoquinha e o Isaac na bicicleta e dar uma volta pelo quarteirão, pelo setor. Ir na pracinha do setor Santa Lúcia, que eu frequento muito para levar meus filhos para... Os pequenininhos agora já estão andando para andar, para correr, para brincar, para ir na praça tomar um sorvete, ou o Isaac que gosta muito do milkshake. Eu dedico muito a isso, Kleber, é o que eu falei desde o início, eu sou muito família, eu sou muito dedicado a isso, eu acho que as nossas origens precisam retornar a esse momento muito importante que é família, que é comunhão. Pastor, São Miguel, você citou, ela foi abençoada com esse rio Araguaia. Fala pra gente assim sobre a questão do turismo. Suponhamos que você aceite o desafio, se surgir, seja eleito. O que você tem de diferente pro turismo? E se tiver alguma coisa, a questão do esporte, que se puder colocar junto também, pode ficar à vontade. São Miguel do Araguaia tem um potencial muito grande turístico, a gente sabe disso. Isso é pregado, isso é falado sempre, principalmente nesses períodos políticos. Por quê? Porque tem um rio que atrai pescadores do mundo inteiro. Tivemos recentemente, ano passado, um grande campeonato de pesca onde tinha japoneses, chineses, europeus, americanos. Uma grande etapa do circuito mundial de pesca aconteceu aqui no nosso Rio Araguaia, aqui pertinho de nós, né? Uma infraestrutura que foi gigantesca para receber esse momento. Se resume só a isso? Não, se resume ao diário mesmo, aos hotéis de Luiz Alves, que estão sempre recebendo turistas. Como é bom, né, chegar na época de maio, junho, aqueles ônibus chegando na cidade, um atrás do outro, caminhonetes cheias de canoas, isso movimenta o comércio local, isso fomenta o comércio. Como um exemplo, no mês de julho, se você for, por exemplo, receber um familiar e sua casa não comportar, você fala assim, não, eu vou arrumar uma vaga ali no hotel. Você não encontra. Nem Luiz Alves, nem São Miguel do Araguaia. Hoje São Miguel do Araguaia tem potencial para construir redes hoteleiras grandes. E, é só julho, não compensa. Não, o ano todo sempre tem lotação. Precisa ser ampliado, melhorado, precisa ter uma visão mais refinada, de um turismo não só de temporada, porque o turismo de temporada ele já acontece naturalmente, com o apoio dos órgãos, do governo estadual, mas precisa ter uma visão para o turismo de fora de temporada. Luiz Alves, por exemplo, tem uma grande quantidade de pessoas ali que constrói, que faz o seu artesanato, que tem o seu trabalho manual, né, que se dedica ao turismo também fora de temporada. Por que não trazer para São Miguel do Araguaia, buscar, e a prefeita Zaide fez isso, né, e tem lutado para fazer isso através da Secretaria de Turismo, através das demais secretarias, trazer momentos, eventos. Por que não falar da importância de trazer eventos de artesanato, de culinária para Luiz Alves, para São Miguel do Araguaia? São Miguel do Araguaia era visto anteriormente como a cidade do gado e do turismo.
Hoje o agronegócio, de forma geral, é muito forte, mas o turismo continua sendo uma fonte muito importante. A gestão precisa ter um olhar voltado para Luiz Alves, para aquele povo, né, para os pescadores, para os barqueiros. É claro que tem tido muito investimento nos últimos anos, precisamos mais. E é hora, Kleber, de unir as forças das lideranças políticas da cidade, através dos seus representantes, deputados, senadores, do governador do estado, para trazer benefício, para enriquecer Luiz Alves, para trazer infraestrutura para Luiz Alves, melhoria para aquele povo que trabalha muito na temporada, mas também precisa de uma visão voltada fora da temporada, como agora, em que a pesca está fechada, mas o rio está lá bonito, né, para passear, para ver, para tirar foto, para almoçar com a família na beira da orla, para passear, como eu costumeiramente gosto de fazer também. Eu acho que o potencial do turismo é muito grande para São Miguel do Araguaia e precisa ser visto com bons olhos. Muito bem. 23ª edição do podcast Pesca, Prosa e Café, já caminhando para o finalzinho aí do nosso bate-papo, mas ainda tem algumas perguntas. Daqui a pouquinho tem o nosso bate-bola, que é a hora mais inusitada que os entrevistados adoram. A gente faz aí uma pergunta curta e a pessoa responde o mais rápido que ela puder, né? Mas, bom, essa daqui, viu, pastor? Essa daqui é a seguinte: como pretende promover a inclusão e respeitar a diversidade religiosa em sua gestão, considerando a sua ligação pastoral, caso você aceite o desafio e seja feliz aí no desafio? Muito boa pergunta. Eu falei para você que eu não tenho medo de desafios, acho que a população precisa conhecer isso mesmo. O que acontece? Ele é pastor, ele não vai promover os eventos, o turismo. Não, não é dessa forma. A visão, a gestão tem que ser voltada para um todo, para toda a sociedade que a compõe. Né? Eu sei a importância dos grandes eventos em São Miguel do Araguaia. Recebemos recentemente um grande evento do aniversário da cidade, um grande evento do Réveillon. Né? Estamos nos preparando aí para a chegada de uma grande temporada esse ano que será realizada em Luiz Alves, em São Miguel do Araguaia, um Carnaraguaia que vai ser uma grande potência. Precisa ter a visão para esse lado? Precisa sim. Por quê? Porque a diversidade de pessoas, como você bem disse, é grande. O gestor, ele não governa para uma classe, ele governa para uma sociedade inteira. E é isso que é a minha visão, que deve ser feita assim. Eu tenho meu entendimento, eu tenho minha fé, sim, eu tenho a igreja que eu frequento, a forma que eu tenho de visão, tenho, mas eu tenho que respeitar as pessoas que compõem a sociedade. Se não fosse assim, eu não teria sido chamado para compor uma chapa junto com a prefeita Zaide, que é católica, e eu sou evangélico, que abraçou classes diversas e precisa sim dessa diversidade, desse respeito, dessa visão do gestor como um todo, como uma visão da sociedade. E sim, acho que precisa ser planejados mais eventos para abranger a juventude. Você falou do esporte. São Miguel do Araguaia tem um potencial muito grande no esporte. A gente tem hoje um grande atleta, né, que é o João, filho do João Leite, que está competindo a nível nacional no atletismo. Tem outros atletas em potencial. Conheci um jovem alguns meses atrás que tem se destacado no atletismo a nível nacional também, filho de São Miguel do Araguaia. Hoje o esporte ele precisa ter uma visão voltada, precisamos sim criar uma secretaria de esporte para dar abertura, condição do secretário buscar recursos, ir atrás, trazer eventos esportivos para a nossa cidade. A gente vê o crescente número de ciclistas hoje em São Miguel e no Brasil todo. Precisa ter uma visão voltada para isso. Eu sou amante do esporte, né? Eu costumo dizer, brincar com o Edmundo, que é meu assessor que me ajuda ali, ele pedala, né? Vai para os eventos esportivos. Eu falei, eu preciso tentar pelo menos comprar uma bicicleta e pedalar, é muito importante. Mas a diversidade, ela existe, ela não pode ser negada, não pode ser enxergada dessa forma. Diversidade religiosa, diversidade de cultura, diversidade sexual, tem que ser respeitado, isso precisa ser respeitado, as pessoas precisam olhar com respeito, não é de forma de julgamento, de apontar o dedo, não é de forma errônea dessa forma, mas de forma de entendimento, né, onde todos possam ser abraçados. O gestor, a gestão precisa enxergar, e é a forma que eu enxergo, que eu vejo. Pastor, e também a politização, ela de certa forma, ela está interferindo demais com
com os gestores espalhados no Brasil. A gente hoje tem dois espectros políticos que a gente há de convir que realmente ou é A ou é B. Né? Então, às vezes, por ser A ou por ser B, várias cidades estão perdendo o apoio, né, dos seus deputados, dos seus senadores, dos seus prefeitos, a chamada união, igual você mesmo disse, a união em prol de um bem comum, que é, claro, o bem da cidade de cada um, né? Sim, eu acho que essa questão, essa diferenciação, esse apregoar de polarização extrema não é bom em lugar nenhum, em momento algum na sociedade. Se há uma polarização no comércio, forma-se aquilo que a gente chama, né, de fechamento, as pessoas se fecham para criar um preço, para prejudicar. Eu acho que se há uma polarização na religião não é boa, por isso que precisa ter diversas igrejas, diversas denominações diferentes, e na política não é diferente. Eu acho que a polarização extrema entre A e B, entre esquerda e direita, não é o melhor. Eu acho que pode ter entendimento, eu tenho o meu, você tem o seu, tem que ser respeitado, eu tenho aquilo que eu acredito, eu tenho aquilo que eu acho que é o certo, mas quando se trata de gestão, precisa buscar sim a unidade, a união. A união por quê? Pelo bem comum, porque tanto A quanto B tiveram votos em nossa cidade. Por que então não ir atrás desses representantes e trazer benefícios para a cidade? E unir para que os benefícios... Eu recebi recentemente a visita de uma liderança de uma classe política que veio falar comigo, vamos unir forças para a gente conquistar tal bem comum que vai atender a saúde da cidade. Falei, perfeito, conte comigo, vamos unir sim, não podemos, pode haver brigas em redes sociais, em grupos, as pessoas têm esse entendimento diferente, a política passou, agora é a cidade que vale, São Miguel do Araguaia que está em conta, que está valendo, e por ela precisamos pensar em unidade. Bom, eu vou te fazer uma pergunta agora, pastor, e se você ficar à vontade, assim, para respondê-la, se você achar pertinente, eu creio que você já com a intenção de ser pré-candidato, eu sei que você já almeja fazer alguma coisa que, digamos que seria o carro-chefe da sua administração para deixar sua marca para as futuras gerações. Isso aqui foi o prefeito tal que fez. E tem alguma obra, alguma coisa assim que impacta, caso você se candidate, né, e vença, né, e que você vai fazer e ficar ali, não, aquilo ali foi o pastor Eduardo, ou seja, o prefeito Eduardo que fez. Se você quiser responder, por isso que eu disse, se você quiser responder, pode ficar à vontade. Sim. O plano de governo ele é muito complexo, extenso, ele não se resume a uma coisa apenas, mas a diversos projetos. É claro que a gente tem algo que a gente tem como algo para você abraçar de verdade. Enquanto pré-candidato, se isso se consolidar, e lá na frente, no momento certo de candidatura, isso vier a fazer parte do nosso projeto e com certeza virá a fazer parte do plano de governo, é trazer uma saúde para São Miguel do Araguaia diferenciada. Isso aí será um projeto do nosso plano de governo lá na frente, no período certo de pré-campanha, no período certo de campanha, né? Com modelos que a gente tem observado, tem lido, tem estudado, tem conversado com pessoas, ido a Goiânia conversando com muitas pessoas na assessoria de deputados, na assessoria do próprio governo do estado, trazendo modelos. Eu acho que na vida a gente não tem um ditado de um sábio que não se cria, mas a gente se aprende, se constrói. Eu acho que a gente tem que construir e aprender para buscar a melhoria do nosso município, do nosso povo, do povo que a gente ama, que ama a gente, que confia, para o gestor chegar a uma posição qualquer. Eu acho que é a sede da população hoje, é a sede do nosso povo, é o maior anseio da população de São Miguel do Araguaia. E se Deus permitir, e lá no momento certo a gente vai falar sobre isso, não é o momento ainda, é construir isso, uma saúde de referência, um hospital municipal de referência para a nossa população. De certa forma, meio que indiretamente, você já respondeu. Já entendi. Entendi. Ô pastor,
Você tem algum arrependimento na vida? Algo que de repente lá atrás você fez que hoje você não faria? Arrependimento só daquilo que eu ainda não fiz. Só do que Hum, virá pela frente. Não é arrependimento, porque tá virá vendo aí, né? naturalmente. Eu acho que não. Eu acho que quando você faz boas escolhas, Kleber, com maturidade, com sabedoria, com a bênção de Deus, a gente erra sempre. Todo mundo está sujeito a erros. Mas arrependimentos não. Acho que construção. Acho que os erros servem para um aprendizado. A gente erra e aprende para construir melhor depois. Eu vejo dessa forma, não tenho arrependimento, não. E você disse que é muito família. Fala pra gente aí, qual foi o principal legado que o seu pai e a sua mãe deixou para você? Eu lembro de eu criança e meu pai. Eu nasci, meu pai era comerciante. Então nasci num lar onde meu pai e minha mãe trabalhavam juntos no comércio. Tinha supermercado, distribuidora de bebidas. Começou pequenininho e Deus deu força, garra. Meu pai sempre muito trabalhador. Foi crescendo aos poucos isso. Mas sempre vim de uma família de origem humilde. Meu avô lavrador, meu avô materno sendo também funcionário público, trabalhador braçal mesmo, trabalhava com os braços. Minha avó era uma pessoa, minha mãe, de uma origem muito humilde, que trabalhava como doméstica, lavando roupa para as pessoas. Isso aí eu ouvi enquanto criança a história dos meus pais. E é algo que me marcou muito, que sempre me marcou, eu admiro isso. Meu pai, ainda criança, passava uma noite, horas em cima de um volante de um trator, gradeando terra, para ajudar meu avô a plantar, para ajudar meu avô a construir alguma coisa na vida. Então meu pai estudava em um período e quando chegava não tinha a oportunidade do lazer, não por obrigação, mas porque ele foi ensinado naquela escola do trabalho mesmo. Então eu cresci criança, meus pais estão me ouvindo com certeza e vão rir, vão achar engraçado, mas eu cresci, isso me marcou muito. Meu pai me contar essas histórias e ele conta que certa vez ele cochilou no volante do trator, o trator desceu, quase que tombou, né? Porque ainda muito pequeno, criança mesmo, adolescente e com grandes responsabilidades. Eu aprendi assim, Kleber. Eu era muito novo ainda, 10 anos de idade, 11 anos, eu já trabalhava com meu pai no comércio. Eu já montava na minha bicicletinha, ia fazer entregas, eu ia fazer pedidos. Eu chegava, sempre estudei, meu pai sempre apoiou isso, minha mãe nunca abriu mão de que nós estudássemos. Eu sou o filho mais velho de 4 irmãos. Eu, o Ricardo, o meu segundo irmão, o Leonardo, o terceiro irmão. O Ricardo é construtor em Goiânia, um abraço para o Ricardo, para a família dele. O Leonardo é médico, estudou, formou, está em Guarapari, no Espírito Santo. E a minha irmã mais nova, a Débora, está em Foz do Iguaçu. Mora com seu esposo lá, o esposo dela terminando medicina e ela também estudando. Então a gente vem de uma origem humilde, mas que meu pai ensinou para nós trabalho. Então eu comprei a minha primeira bicicleta, não aquela pequenininha de rodinha que eu ganhei, mas a primeira bicicleta eu comprei, meu pai comprou e parcelou para que... E isso foi uma opinião minha, eu queria que ele comprasse para eu pagar com aquele dinheirinho que eu ganhava todo mês. Então... minha mãe fazia o conhecido geladinho, cremosinho, e eu ia no final de semana vender, né, na rua, na garupa da bicicleta. Hoje a gente não vê isso mais na vida dos jovens, na vida da juventude. Isso precisa ser resgatado. Né? Os pais ensinar aos filhos a importância do trabalho, da responsabilidade, para crescer homens de cultura, homens honestos, homens sérios, que encarem a vida com responsabilidade, não com brincadeira. A vida não é uma brincadeira. A vida não é um parque de diversões, a vida é um desafio diário, diz que todo dia é um leão para se matar, né? Tem Então isso me perdas, marcou. vitórias, Sim, né? isso me marcou muito, Kleber. Muito bem. Bom, pastor, a gente sabe que, eu não sei se é o seu caso, mas se tiver, eu queria que você relatasse para a gente. Teve algum momento marcante que realmente Deus tocou na sua vida e te direcionou a alguma coisa, a algo? Então, Kleber, vários momentos na minha vida, no meu ministério, foi assim. Quando eu tive que tomar a decisão de morar fora do Brasil, momento certo de voltar, né, a namorada aqui, que é minha esposa hoje, eu lá, ela estudando, fazendo a faculdade dela e eu trabalhando. O momento de retornar, de casar. Mas teve um momento muito importante que foi quando a gente decidiu vir para São Miguel do Araguaia.
Eu voltei para o Brasil, me casei, fiquei 8 meses desempregado, consegui um emprego numa loja, uma grande loja de rede de materiais de construção hoje no estado de Goiás. Comecei como ajudante de estoque, repondo materiais no estoque, com espanadorzinho, faxinando, limpando a poeira. Ali eu tive a oportunidade de passar a ser um ajudante de vendas, que é aquela pessoa que atendia as pessoas para encaminhar até o caixa. E com vontade de crescer, pedi a gerente, me permita ser vendedor. Não, eu vou te colocar como vendedor trainee, que chamava, que é um vendedor em treinamento. Então eu vendia na senha do outro vendedor, ele ganhava comissão do que eu vendia. Quando foi no segundo mês, eu falei, tá errado, eu tô vendendo, eu quero ser vendedor. A minha mãe usava a expressão engraçada, eu virei um pinhel na gerente na época, falei, eu quero ser vendedor. E ela me permitiu, me tornei vendedor com 1 ano e 2 meses. Ela me convidou para ser gerente em treinamento. Eu saí daquela grande loja como gerente de loja e foi um momento de muita decisão, porque foi quando a gente decidiu vir para São Miguel do Araguaia. A minha esposa empregada, uma grande clínica com carteira assinada, eu uma oportunidade de emprego, de trabalho, de crescimento muito grande, mas o desafio de uma mudança de rotina, de direção. E eu precisei muito ali da direção de Deus naquele momento, sem saber fazer uma escolha pessoal, mas querendo fazer uma escolha conjunta, familiar, que Deus direcionasse. E naquele momento eu senti que Deus direcionou, porque quando eu fui falar com meus pais, pedindo um conselho, eles morando fora do Brasil, eles apoiaram a nossa decisão, os pais da minha esposa da mesma forma, e os nossos líderes religiosos na época, os nossos pastores da mesma forma. Então foi um momento de uma decisão muito importante, que eu não me arrependo nem um dia da minha vida, porque eu estou aqui hoje em São Miguel do Araguaia, é a minha cidade, não pretendo abrir mão, mudar, ir embora de jeito nenhum, eu amo essa cidade. Pastor, todos nós temos referências, né? Então, eu queria que você falasse para a gente se você tem, né, ou teve em algum momento da sua vida alguma referência política, e ainda falando da política, esse desejo de entrar para a política. Isso surgiu assim de uma forma repentina, ou você analisando o contexto até mesmo da cidade antes, né, da gestão de vocês, sua e da Zaid, ou da Zaid sua, fala para a gente como é que isso aconteceu. Não foi de forma repentina, mas foi de forma muito natural. Porque eu sempre fui muito enérgico na política, sempre gostei da política, sempre me envolvi por acreditar que nós precisamos lutar, defender valores, classes, defender aquilo que a gente acredita. Então eu sempre fiz parte, sempre defendi lados, sempre lutei por isso, mas diretamente envolvido nunca tive esse desejo. As pessoas influenciavam, por que você não é candidato a vereador? Você é um pastor, você é um líder, você tem pessoas à sua volta, você defende pessoas, você realiza projetos sociais. Porque o líder, o pastor, o padre, ele faz isso naturalmente, mas não com a visão política. Eu acredito que não pode ser com a visão política. E aí chegou um momento que aconteceu naturalmente. Aconteceu de forma muito natural, muito tranquila, quando houve uma citação do meu nome. Por que nós não indicamos o pastor Eduardo como pré-candidato a vereador, para representar esse grupo? Eu fiquei surpreso, mas feliz, porque é algo que eu sempre gostei, mas não de forma direta, e foi muito bem recebido pelo grupo, e ali começamos um projeto, um sonho, né? Esse projeto alavancou, cresceu, e foi com muita naturalidade que recebemos o convite para ser, então, candidato, na época, a vice-prefeito ao lado da Zaid, uma política de uma mulher, uma política, posso dizer assim, de respeito, mais de 40 anos de história na política, um projeto, um trabalho social respeitado, que todo mundo admira muito, uma líder nata, enquanto política, de ser respeitada. Eu admiro isso nela, admiro a postura dela, o amor que ela tem pelo próximo, pelas pessoas, não se abdica da responsabilidade de fazer aquilo que está sobre a sua gestão em prol do bem comum das pessoas, do próximo. Então isso aí você perguntou também se eu tenho alguém que eu me... Como é que é? Pergunta? Alguma inspiração que eu me inspiro, política, uma inspiração, né? sim. Não, ao decorrer da história a gente vê grandes líderes, né, em Goiás, um grande líder, se não o maior, Iris Rezende Machado, um construtor, um trabalhador, um desbravador, um homem que fez tanto por Goiás. Eu acho que é uma inspiração muito grande, mas eu tenho uma pessoa que eu me inspiro, e apesar de não ser politicamente direto chamado de político, eu me inspiro nele, porque é um grande líder,
Acho que eu posso falar isso por ser o meu pastor há muitos anos, por ser o meu sogro e por aquele que eu considero também como meu pai, o pastor Isaías. Ele é um líder nato, tem um respeito na cidade, as pessoas veem uma liderança natural na vida dele, né, como um construtor, como um empreendedor, como um líder cristão, que tem um respeito das demais lideranças. Eu sempre vi isso nele, admirei, e ele foi, sem dúvida, uma inspiração para mim também na política. Perfeito. Pastor, de que maneira a sua experiência pastoral influenciará as suas decisões políticas e estratégicas para melhorar a qualidade de vida na cidade, caso você aceite o desafio? E mais uma vez, volto a ressaltar, seja feliz. Então, a minha liderança religiosa enquanto pastor me leva a prezar por valores e princípios que estão contidos na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Eu acho que a pessoa tem que ser vista não por aquilo que ele promete ser, mas por aquilo que ele é. Eu acho que a melhor coisa, Kleber, é a gente olhar para trás e ver boas pegadas, bons rastros deixados, um bom legado, uma boa história. Eu acho que o principal meio que eu posso me inspirar é na seriedade, na responsabilidade, né, que me leva a ser temente a Deus. A ser um homem temente a Deus, a ser um homem que honra a Deus, que honra a minha mulher enquanto a minha esposa, que honra meus filhos. Eu acho que isso é um pilar fundamental, se não o maior de todos eles. Não adianta ser um grande gestor, ter muita experiência, ter muito curso, ter muito isso e aquilo outro, se ele não tiver o princípio da responsabilidade, se ele não tiver o princípio da seriedade, da honestidade. Isso aí eu digo, não é promessa. Quem me conhece, quem sabe, meus pais que estão vendo, minha esposa, minha família, a igreja, aqueles que estão mais próximos de mim, sabem o quanto eu prezo por isso, por temer a Deus em primeiro lugar. Muito bem. Pastor, já caminhando para o final aqui, tem alguma coisa que de repente eu não perguntei, seja no nosso bate-papo falando sobre política, sobre a sua profissão atual, que você é vice-prefeito, né? E também sobre o seu trabalho, né? Que você exerce também na Assembleia, você também todos os domingos e terças. As igrejas, a igreja sede, que aqui Sim. nós chamamos sede, que fica aqui no setor aeroporto, em frente à estação rodoviária, ela tem os cultos terça, quinta e domingo. Você está convidado a estar lá conosco, inclusive daqui a pouquinho, né? Agora é 19 horas, daqui a pouquinho às 19h30, acho que eu vou ter que ir correndo daqui para lá, viu, Kleber? Às 19h30 tem culto de ensino, o pastor Isaías do Prado está ministrando a palavra hoje. Mas na congregação da Vila Martins, a qual eu sou pastor, é quarta à noite, domingo pela manhã e domingo à noite. Quarta e domingo. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical e culto à noite, sendo que na quarta-feira também são os dias de culto. Muito bem, então eu quero te agradecer por ter tido esse tempo, de ter vindo aqui, conversado com a gente abordou vários assuntos, né? E chegou, né? Chegou o momento, viu, gente? Mas antes, eu quero falar para você, pastor, que você fica à vontade, quando você quiser vir novamente. Obrigado, aqui, conversar com a gente, as portas do podcast estão abertas. Kleber, me permita, só você falou assim, se eu tinha alguma coisa, né, que você tinha esquecido de me perguntar. Eu me lembrei aqui, não, pelo contrário, Kleber, eu tenho muito que parabenizar você. Eu confesso que eu fiquei conhecendo o podcast Pesca, Prosa e Café o dia que o pastor Isaías foi vir ser entrevistado. Eu assisti o programa, né, e ali eu fiquei conhecendo, e depois, pela amizade com vocês também, a gente teve mais conhecimento. Mas te parabenizar, né? Eu acho que não tenho o que falar. As suas perguntas, o bate-papo é de uma forma geral, assim, abrange todas as áreas, me permitiu falar da minha fé, do meu ministério, da minha função enquanto estou vice-prefeito, de pretensões futuras ainda falando, né? Ainda como futuro pré-candidato a prefeito. Eu acho que só se tiver alguma pergunta ou dúvida daqueles que estão nos ouvindo agora, né? Estão nos assistindo, aí é deixar a pergunta, né? No comentário, como disse o Kleber, deixa o joinha, seja seguidor, né? É muito importante para melhorar esse trabalho e levar a cidade de São Miguel do Araguaia um conhecimento das diversas áreas.
Vamos lá para o bate-bola, então? Vamos lá. Fé. Tudo na minha vida, Desafios. eu não tenho medo de encará-los. Esperança. Esperança. Esperança que Deus vai nos dar um futuro e tempos de bênção e de prosperidade. Oração. Oração é um alimento. É alimento, precisa ser diário. Para a alma também, né? Sim. Com certeza. Olha só. A gente falou tanto na questão de política. Comunidade. Comunidade. Acho que é a vida, dedicação, Política. compromisso, responsabilidade, temor. E por último, transformação. É difícil responder com poucas palavras transformação, porque eu sou um exemplo de que Deus fez, de que Deus transformou uma pessoa que saiu lá de trás, como foi com Davi, lá de trás das ovelhas, das manadas do meu pai. E Deus tem me dado tanta coisa que eu não mereço. Deus tem me feito chegar a lugares que eu não mereço, mas abraço com muita alegria e responsabilidade e vamos em frente, que atrás vem gente. Pastor, fique à vontade para você fazer as suas considerações finais. Kleber, obrigado, um prazer a todos que estão nos assistindo nessa noite, nesse podcast. Né, aos patrocinadores, né? Eu sei que eu assisti, você cita, faz questão de agradecer a todos vocês. Obrigado, porque são vocês que proporcionam chegar a essas entrevistas tão importantes, né? A todos aqueles que estão nos assistindo, os que fazem parte da produção, da edição. A você, né, que é o entrevistador desse programa, Obrigado. que conduz de forma tão sábia. Né? Falamos de tudo um pouco aqui, né? Falamos de pesca, falei que eu pesco muito pouco, mas falamos do turismo, batemos uma prosa boa e não faltou o cafezinho. Pode falar? Pode. O café caipira, gostoso que nós tomamos no intervalo. Obrigado a todos vocês, obrigado, Kleber, um prazer, à disposição de São Miguel do Araguaia sempre. Então tá bom, pastor, mais uma vez, muito obrigado. E com relação aos patrocinadores, né, pastor, os leitinhos das crianças, né? Oh, muito bom. Então, aproveitando então o gancho, agradecer o Léo do Café Caipira lá da cidade de Tapaci, há mais de 40 anos no Vale do São Patrício e agora na região norte, em Porangatu, agora também aqui em São Miguel, já à venda nos melhores supermercados, né, e mercearias de São Miguel. Quero agradecer ao Ronides do Comercial Araguaia, ao Romerson da Tijolão Materiais para Construção, ao Hélio da Bruno Ótica também, né? E quero dar as boas-vindas ao mais novo patrocinador, que é o Cleonides, lá do Varandas, né? Que agora também é parceiro aqui do canal. E pessoal, é isso aí. Quero agradecer vocês e ficou a dica aí, né? Qualquer dúvida pode perguntar, deixa o joinha aí, né? Deixa o seu feedback, que é muito importante. Eu agradeço muito aos inscritos e a gente já está caminhando quase para 2.000 inscritos. Coisa boa. Graças a Deus, os nossos vídeos estão cada vez mais com mais seguidores. Vamos bater os 2.000 aí, pessoal. Vamos chegar a 3.000. Espero que a gente chegue aí com os 2.000 aí, os 2.000, né? Com essa entrevista aí, né? Mas então é isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez. Lembre-se que o desejo da conquista é a primeira condição para a vitória. Tchau, tchau e até a próxima.